Já pararam para realmente pensar como a diversidade pode servir como inovação e destaque para empresas que, em geral, possuem um histórico de exclusão? Felipe, é contigo. Olá, pessoal. Olá, pessoas. Meu nome é Felipe Roloff. Eu sou um homem branco de 31 anos, com cabelo raspado, olhos castanhos, barba ruiva por fazer. Eu uso um brinco em cada uma das orelhas, que provavelmente vocês não vão conseguir ver agora, não vai ser visível pela câmera. Eu estou vestindo uma camiseta verde e atrás de mim tem uma parede branca. E a partir desse momento, mais de cerca de 6,5 milhões de pessoas, de brasileiros, que apresentam algum tipo de deficiência visual severa, quando virem esse vídeo, ou quando ouvirem esse vídeo na internet, se for para a internet, vão poder me ver também. Qual o lugar de vocês no mundo? Vocês já pararam para pensar isso? Vocês já se perguntaram sobre isso? Qual o lugar de vocês no mundo? Quais são os lugares que é permitido que vocês ocupem nesse mundo que a gente vive? Que pergunta, né? Trazendo uma pergunta assim pesada essa hora da noite, sábado. Acho que eu já comecei pegando pesado, mas eu prometo que eu estou aqui para falar de inovação. Só que eu acredito que vocês já entenderam um pouquinho onde eu quero chegar, né? Vocês já entenderam um pouco o que eu quero trazer. Porque para falar de inovação, para falar desse tema tão importante, inovação real, a inovação que eu acredito que existe, a gente precisa primeiro entender que mundo é esse em que a gente existe, que mundo é esse em que a gente vive. Porque não existe resposta certa para a minha pergunta. Não existe resposta certa, porque a grande questão é que a simples possibilidade de que vocês tenham algum lugar no mundo já fala muito sobre quem vocês são, quem a gente é. Se a gente não precisa de audiodescrição para me ver, esse lugar já é diferente de cerca de 6,5 milhões de pessoas no Brasil. E um país em que poder existir de verdade, com acesso à educação, saúde, emprego, com a sua identidade e características, é um dos maiores privilégios que se pode ter. Em uma realidade onde todas as pessoas são cobradas por serem alguém na vida, só que sem nem terem sido avisadas de que isso não vai depender só delas, nessa realidade onde ainda ser alguém é permitido só para algumas pessoas, é uma realidade que exclui. E a gente precisa entender essa realidade para falar de inovação, senão não tem como falar de inovação. Eu sou um homem e durante muito tempo acreditei que para ser alguém na vida, eu precisaria me ajustar ao que o mundo esperava de mim, que esperava dos homens. Ou pelo menos fingir fazer parte, né? Aquela expectativa que a gente já conhece: casar, ter filhos, se formar, trabalhar, namorar uma mulher, casar com uma mulher, etc. Mas a grande questão é que eu também sou homem, mas eu sou gay. E quando eu era criança, eu dava muito mais sinais de quem eu era. Eu dava pinta mesmo. Eu era muito mais livre para ser quem eu era, para ser eu mesmo. Eu não pensava que alguém tinha alguma expectativa ou esperava alguma coisa de mim, até que eu fui aprendendo com o mundo o que esse mundo esperava de mim. Certo dia eu ouvi de uma mãe de um colega da minha classe no colégio que ela não queria que o filho dela brincasse comigo, porque seria um problema. O problema era eu falo muito sobre isso. Eu era feminino demais. Eu aprendi com o tempo, entendendo essa expectativa do mundo, a endurecer e performar o meu gênero para poder ter lugar e ser alguém. Isso é tão violento, é extremamente violento com as pessoas, é tão devastador ter que fingir ser algo que a gente não é para caber, que ainda criança eu já tinha pensado em suicídio, para vocês terem uma ideia. É estimado que 40% das crianças LGBTs pensem em suicídio em algum momento da sua infância e adolescência.
tem uma pesquisa, e eu quero que vocês foquem muito nisso que eu vou contar. Tem uma pesquisa de 2018 do Ministério da Saúde que investiga as causas de suicídio de jovens negros no Brasil. Eu gosto muito de usar essa pesquisa para pensar sobre isso, porque essa pesquisa ela traz uma lista dessas causas associadas à morte de jovens negros no Brasil. E o primeiro motivo da lista, foquem nisso, é muito interessante. O primeiro motivo da lista é uma frase, e a frase é: o não lugar. Eu quero que vocês guardem essa informação durante essa fala, porque, segundo a pesquisa, a maior causa associada à morte e suicídio de jovens negros no Brasil é o não lugar. Mas, afinal, o que é o não lugar? Esse termo não lugar ele foi criado por um cara chamado Marc Augé, em 1992. Segundo ele, os não lugares são espaços onde não se constroem relações e laços afetivos. Um não lugar é onde a pessoa se mantém invisível e em solidão. Esse termo fala sobre tanta coisa ao mesmo tempo, porque se vocês forem pensar bem, há não lugares em todo lugar, depende de quem a gente está falando. Principalmente nos lugares onde há relações de poder, onde a gente inova, porque ainda são pouquíssimas pessoas que realmente podem inovar, estar em lugares de inovação. E o não lugar acaba sendo o lugar de quem não se enquadra, porque tem algumas pessoas, tem muitas pessoas que não cabem na narrativa principal de corpos e padrões e valores que essa humanidade criou. São pessoas que não podem ser, que com sorte elas são invisíveis. Com azar elas são invisibilizadas ou até apagadas, são mortas. Quando eu fiz 18 anos de idade, uma pessoa muito perto de mim, da minha família, falou a seguinte frase. Eu lembro como se fosse hoje, eu nunca vou esquecer. Essa pessoa falou o seguinte: pelo jeito até que virou homem, né? E aquele momento para mim foi um momento muito importante e com dois sentimentos. Ele estava de um lado reiterando que estava dando certo, a performance que eu estava fazendo. Eu estava chegando em um lugar onde eu cabia nessa estrutura, onde eu tinha lugar nessa estrutura. Mas ao mesmo tempo não era eu. Quando eu tinha 21 anos, meu gerente descobriu que eu sou gay. E por homofobia, me tirou de projetos e tarefas que eram importantes para mim na empresa. Eu saí dessa empresa e me dei conta que não há performance, não existe performance que vença quem a gente é. E não faz sentido performar. Os não lugares, eles viram números o tempo todo. Aqueles números que falam tanto sobre a relação de populações e vulnerabilidade social e a questão de subrepresentatividade em espaços de poder e dentro das empresas. Então, quanto mais vulnerável uma população, mais subrepresentada ela é dentro de uma organização. Para vocês terem uma ideia, por causa do machismo, 10% das pessoas na política são mulheres. 30% de executivos de empresas são mulheres, as mulheres trabalham 30 horas a mais e ganham 30% a menos. Por causa do racismo, só existem 6% das pessoas que são gerentes são pessoas negras. Só 4% de altos executivos são pessoas negras. Por causa da LGBTfobia, a população LGBT tem 4 vezes mais chance de ter depressão. 90% da população transgênero não chega nem no mercado formal. Por causa do preconceito a pessoas com deficiência, o capacitismo, que é 24% da população do Brasil, 1 bilhão de pessoas no mundo, só 1% dessa população chega no mercado formal. Por causa do machismo e capacitismo, 60% das mães de crianças com deficiência são mães solo. Quando eu penso nesses números, eu consigo ver, novamente, os não lugares como reflexo de valores e narrativas sobre as quais essa sociedade foi construída, sobre as quais a gente construiu essa sociedade. E a gente continua construindo todos os dias. Nós, a gente, porque a responsabilidade dos não lugares, ela precisa ser compartilhada. Não pode ser mais terceirizada. Para vocês terem uma ideia, vocês querem ver? Vamos fazer um exercício comigo agora. Por favor, pensem comigo. Quero que vocês pensem no seguinte. Quem são as 5 pessoas que vocês mais confiam na vida de vocês? 5 pessoas. Quem são as 5 pessoas que vocês convidariam para um trabalho, para um projeto em conjunto, de grupo? Quem são as 5 pessoas, as últimas 5 pessoas em quem vocês votaram ou quem vocês votariam nas urnas nas próximas eleições?
Ou quem são as pessoas que vocês convidariam para tomar um drink ou comemorar, tomar um refrigerante e comemorar uma vitória? Agora me digam, pensem, elas são parecidas ou diferentes de vocês? Quantas dessas pessoas são pessoas LGBTs se vocês não são pessoas LGBTs? Quantas dessas pessoas são do gênero oposto ao gênero de vocês? Quantas dessas pessoas são pessoas com deficiência se vocês são pessoas sem deficiências? Quantas são pessoas trans ou de outra cultura? Quantas dessas pessoas são pessoas com a cor de pele diferente da de vocês? Vocês entenderam? A gente tem a tendência de aceitar e confiar na semelhança com muito mais facilidade. Com isso, a gente acaba criando e trabalhando inconscientemente para a manutenção do status quo. A gente contrata, a gente confia, a gente trabalha com muito mais facilidade com pessoas que são parecidas com a gente. A gente abre portas para as pessoas que são parecidas com a gente. E isso afeta todo mundo. As empresas, isso vai ditar quem entra e quem sai das organizações. Isso vai ditar as organizações de times, as tomadas de decisão, a percepção sobre as pessoas. Vai ditar como a gente se comunica. Vai ditar quem existe nos espaços que a gente está. Existe uma estrutura histórica, complexa e muito bem organizada que forma a nossa cultura, beleza? Essa estrutura forma a nossa cultura. A cultura de um país, de uma região, ela vai dizer como vai ser a nossa educação. Ela vai formar a nossa educação que forma as pessoas, beleza? Se a gente vive numa cultura, num país com uma estrutura histórica colonizada, racista e preconceituosa, portanto, a gente, grande parte de nós, do que a gente é uma reprodução dessa estrutura. A gente é um sintoma dessa estrutura que é racista, que é machista, que é LGBTfóbica. A gente aprende a reproduzir. Isso quer dizer que o que nós fazemos como profissionais, como pessoas, tanto dentro das empresas quanto fora das empresas, reflete isso. Entenderam? Simplificando, quem cria os não lugares somos nós. Em tudo que a gente faz, quando a gente não aprende a ser propositalmente inclusivas como pessoas, nós somos, sem querer, pessoas que criam não lugares. Até uma tecnologia considerada inovadora, se não for propositalmente inclusiva, vai deixar pessoas de fora. A pergunta para vocês é a seguinte agora. O que vocês fazem em todos os lugares? Exclui ou inclui pessoas? Os processos, serviços, produtos da empresa, da escola de vocês. O que vocês estudam, como vocês fazem as coisas, melhora o mundo para as pessoas ou cria mais não lugares? Porque é isso, não existe lugar neutro aqui. Não existe neutralidade. Sabe por que o racismo é estrutural? Porque quer dizer que se a gente não fizer nada a respeito, se nós não formos propositalmente antirracistas, o resultado final vai ser racismo, vai ser excludente. Isso quer dizer que essa estrutura nos força a um resultado racista. Isso quer dizer que se a gente não é propositalmente antirracista, nós vamos ser racistas o tempo todo. O não lugar que, mesmo que criado indiretamente, é responsável pelos dados que eu falei ali em cima, que eu falei antes, que eu falei para vocês agora há pouco. Toda inovação que não é propositalmente inclusiva, e aí vem a questão da inovação, é uma potencial criadora de não lugares. Inovar de verdade é mudar as narrativas e a forma, revolucionar a forma com que a gente faz as coisas, para que mais gente possa existir, para que mais gente possa caber, estar em completude nos lugares que a gente também está. Fazer a própria autodescrição pode ser uma tecnologia humana extremamente inovadora. 6,5 milhões de pessoas, lembram? 6,5 milhões de pessoas. 1 minuto. Se vocês conseguem entender seus lugares no mundo, se nós podemos ser sem medo, com acesso à educação, saúde, emprego, quer dizer que nós somos os maiores responsáveis por estender essas possibilidades, esses privilégios a todas as pessoas. Como diz a minha sócia e melhor amiga Lau Patron, não existe nada mais urgente e revolucionário do que incluir pessoas. Inovação real, a inovação que o mundo precisa acontecer com as pessoas, com todas as pessoas, para todas as pessoas,
e por meio de todas as pessoas. Isso é inovação de verdade. Isso é inovação que realmente muda o mundo. Ela precisa ser inclusiva, senão não pode ser. Obrigado.